Então nós chegamos aqui no capítulo 39, versículo 20. Veja aí, 39 e 20 foi onde nós paramos. E hoje nós vamos falar da prisão de José. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Prosperava. Que bom. Não precisamos ficar desesperados quando as provações batem às nossas portas. Porque as provações são meios de Deus trabalhar em nossas vidas para trazer bênçãos futuras. José não somente foi fortalecido pela sua resistência ao diabo, como também ele foi colocado em uma prisão que lhe traria bênçãos no futuro. Nós nem sempre entendemos, mas devemos confiar. Vamos lembrar, amados irmãos, que o salário da obediência não é tão alto quanto o salário do pecado. Se José tivesse falhado, certamente atrairia muita miséria para a sua própria vida. Nunca esqueça, o salário da obediência não é tão alto quanto o salário do pecado. E José agora está em uma prisão por causa da sua fidelidade, do seu amor a Deus. Mas ao olhar nos versículos que a gente acabou de ler, nós percebemos mais uma vez que o Senhor, Ele está com José e o Senhor fez a diferença na vida de José. José aqui, ele não somente foi um administrador da casa de Potifar, mas também Deus usou esse homem para administrar uma prisão. A presença do Senhor nos traz bênção, como a gente viu semana passada. A presença do Senhor nos faz ser uma pessoa abençoada e abençoar também aonde nós nos encontramos. Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje é aprendendo a esperar. Esse é o tema que nós vamos trabalhar e tirar algumas lições da nossa vida. Aprendendo a trabalhar. Uma coisa interessante, amados, que o texto de Gênesis não comenta uma coisa que Salmo 115, versículo 18 comenta. Salmo 115, versículo 18, quando o salmista está falando da vida de José, você pode olhar comigo aí, o Salmo 105, 18, ele conta um detalhe que Moisés não contou com respeito a José. Veja aí o Salmo 105, versículo 18, quando o salmista está falando sobre as maravilhas de Deus, sobre a nação de Israel, e quando ele fala sobre a vida de José, veja no versículo 16. Fez fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até se cumprir a profecia a seu respeito. Mostrando aqui que José, quando ele foi preso, ele simplesmente não ficou em uma cela com a liberdade de poder andar para lá e para cá, mas o texto lá diz que ele ficou preso em um tronco, com as suas pernas e braços amarrados. Agora, nós cremos que isso não durou muito tempo. Muito tempo.
Mas na prisão, a princípio, ele estava dessa forma. Então não demorou muito tempo, até que o carcereiro soltou José, e não somente soltou José, mas o carcereiro colocou José como responsável pelos demais presos. Você já imaginou aí? Assim como Potifar, que comprou José e colocou ele como mordomo de toda a sua casa, a Bíblia diz também que o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. Veja aí como diz aí, ó, no versículo 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos no cárcere. Então, de alguma forma, ele olhou para José, via que aquele homem era diferente, o comportamento daquele homem era diferente, via que alguma coisa estava acontecendo naquela prisão, após a prisão daquele homem, e ele começou a dar autoridade a José naquela prisão. Quero enfatizar a primeira coisa aqui, amados. Deus cuida do seu povo, mesmo na prisão. Até mesmo no coração do carcereiro estava nas mãos de Deus. Ele controla todas as coisas. Não é somente a mão dos reis que está nas mãos de Deus, o coração dos reis, mas até o coração do carcereiro. Agora o coração do médico, do empresário, está nas mãos de Deus. Deus que controla todas as coisas. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Exatamente o que estava fazendo. Mas o texto diz aí, nos versículos 21 a 23, diz aí que mesmo nessa situação tão difícil, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Mesmo na prisão, o Senhor estava com José. E veja que essa é a frase que é repetida várias vezes nesse capítulo. O autor Moisés, de Gênesis, quis enfatizar que não importa onde nós estivermos, o Senhor é conosco. O Senhor conosco. E essa é a garantia que nós temos. E alguém disse que em muitos momentos Deus não nos livra da fornalha, mas Ele passeia conosco, ou Ele está conosco na fornalha. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel. Ele não livrou Daniel da prisão, mas Ele esteve com Daniel na prisão. Em alguns momentos Ele não nos livra da enfermidade, mas Ele está conosco na enfermidade. Em alguns momentos Ele não nos livra do desemprego, mas Ele está conosco no desemprego. Não esqueça, essa é a garantia que nós temos. Deus está conosco. E é a presença do Senhor que nos dá força. É a sua presença que nos dá força. Há uma coisa que devemos sempre lembrar. Sempre lembrar. Estava procurando aqui um livrinho que eu estou lendo, que ele enfatiza isso. Uma coisa que nós devemos sempre lembrar. O Salmo 23, 4. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Consola. E é justamente isso. E eu quero ler somente aqui um parágrafo desse livro, falando sobre enfrentando a morte com esperança. Enfrentando a morte com esperança. E ele diz o seguinte: você não enfrenta a morte apenas no fim da vida.
Você não enfrenta a morte somente no fim da vida. Durante a sua vida você enfrenta aquilo que Davi no Salmo 23 chamou de sombra da morte. Uma sombra traz a sensação de que as trevas se aproximam, né? Sombra traz a sensação que as trevas se aproximam. O andar pelo vale da sombra da morte pode se dar de várias formas. A morte é a perda final, mas muitas perdas menores também podem trazer a sombra da morte para a sua vida. Você provavelmente já encarou algumas dessas sombras. Perda de saúde. Se você está lidando com uma doença crônica ou uma catástrofe repentina, as perdas que vêm com o sofrimento físico prefiguram a sombra da morte. Perda de entes queridos. Quando a morte vem para aqueles que amamos, nós sentimos a sombra dela de uma forma vivida. Mas também passamos por perdas quando um relacionamento termina por qualquer razão. Quando você é traído em um relacionamento, você sente um pouco de gosto amargo da alienação, do isolamento e do abandono que é a experiência final da morte. Perda da juventude. Os anos se acumulam, o cabelo fica branco, surgem as rugas, o corpo começa a ficar mais frágil e a memória tende a falhar. É como se as mãos pesadas das trevas se colocassem sobre você. Perda da independência. Ao envelhecer, você percebe a fraqueza de diversas formas. A velhice pode torná-lo tão dependente quanto uma criança. Mas para a criança a experiência é de ganho. Quando você envelhece, sua experiência é apenas de perda. Perda de utilidade. Se você viver por muito tempo, ultrapassará seu período de utilidade para o mercado de trabalho e observará a vida passar sem você. Perda do sentido das coisas. Quando você envelhece, conquistas, opiniões, status, sucesso e o que mais você lutava para ter perde o significado. Então essas coisas podem significar a sombra da morte. Mas o que nós não devemos esquecer é que Deus está conosco no meio das sombras. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não é pela morte não, pelo vale da sombra, é algo que está mostrando que as trevas estão se aproximando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa palavra, ela tem que nos acompanhar diariamente. Era isso que fazia com que José reagisse de forma tranquila, trazendo paz em seu coração, quando as sombras da morte se aproximavam dele. Não esqueça disso. Quando Deus está presente em nossas vidas, em qualquer lugar onde estivermos, Ele está conosco. Ele está conosco. E quando Ele está conosco, as suas bênçãos são percebidas. Mesmo em uma prisão, quando Deus está conosco, as suas bênçãos são percebidas em nossa vida, mesmo em uma prisão. Ontem eu falei também um pouco desse livro, de um homem que estava dando entrevista em meio ao sofrimento, tendo a sua vida já se aproximando da morte, enquanto muitas pessoas davam uma entrevista de desespero, de pânico, ele deu uma entrevista de esperança, pela certeza que ele tinha, que Deus estava com ele, que ele estava indo para o céu. E a entrevista daquele homem impactou a vida de muitas pessoas. Bênção. Bênção. A presença do Senhor sempre traz bênçãos nas nossas vidas. Se Deus está presente em meu lar, as bênçãos ela vai ser evidenciada na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus vizinhos, na vida dos meus familiares. As pessoas vão ver isso em nossa vida. É evidente que quando o Senhor está presente,
as bênçãos vêm. José, mesmo na prisão, teve a confiança do carcereiro, que deixou a administração da prisão sob sua responsabilidade. E a razão para que essa decisão, e a razão por que ele tomou essa decisão, está no versículo 23. Veja aí no versículo 23. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas. A mesma coisa do Potifar, né? Não sabia de nada. Deixou tudo nas mãos dele. Será que ele era um jovem competente, hein? Então veja aqui, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto? Porque ele não tinha, ele confiou tudo nas mãos de José e não se preocupava, porque o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja aí, o carcereiro ele entregou tudo nas mãos de José, porque o Senhor era com José. E tudo que ele fazia prosperava. Meus amados, vamos pensar um pouco. O Senhor é conosco e tudo que nós fazemos, há uma prosperidade, há um sucesso. Você trabalha em um escritório, Deus tem abençoado aquele escritório, aquela empresa, por causa de você. As pessoas conseguem perceber naquele escritório, naquela empresa, que o Senhor é com você. Você que trabalha em uma loja, as pessoas conseguem perceber isso. Você que tem uma empresa, as pessoas conseguem ver isso, que a sua empresa, a razão de sua empresa está crescendo e Deus abençoando é porque o Senhor é com você? Ou muitas vezes alguém pode dizer, fulano é um mau testemunho. Fulano é assim, assim, assim. Estamos tendo prejuízo por causa de fulano. Será? No seu lar só você é crente. Depois que você se converteu, Deus tem abençoado o seu lar por sua causa? Ou você continua da mesma forma? É importante percebermos isso. Potifar percebeu que o Senhor era com José e que as bênçãos que estava vindo sobre a sua fazenda era porque o Senhor era com esse homem. Não somente pela competência dele, mas principalmente porque o Senhor que estava com ele. O carcereiro lá na prisão percebeu isso também. E eu chamo a sua atenção e a minha atenção. Será que aonde estamos inseridos, Deus tem abençoado aquele ambiente por nossa causa, por amor de nós? Devemos pensar nisso e levar isso muito a sério em nossa vida. Quando tu estava falando para os jovens, sempre nós estamos tendo um momento de interação depois do culto, né? A gente faz perguntas bíblicas, né? Meninos e meninas, né? Sábado também a gente vai ter. E eu estava falando para os jovens antes de iniciar, dizendo para eles o seguinte: olha, seja uma bênção onde vocês estiverem. Se Deus chamou você para ser um médico, seja uma bênção, faça diferença. Se Deus chamou você para ser um engenheiro, seja uma bênção, faça a diferença. Seja onde você estiver, meu jovem, faça a diferença. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como José. Então, e é interessante que bem cedo, né? Bem cedo mesmo, aquele homem pôde ver a honestidade, a sabedoria, a confiança de José. A gente realmente pode ver o quanto Deus está trabalhando na vida de José, levando José a uma autoridade dentro da própria prisão, como também levando José à autoridade na casa de Potifar. Tudo isso está sendo Deus está trabalhando, construindo um caráter, tá bom? Uma liderança firme e forte na vida de José para poder colocar José num lugar que ele quer usar José, tá bom? Então,
Deus permitiu que José fosse tratado injustamente e lançado na prisão para, com isso, ajudar a construir seu caráter e prepará-lo para as tarefas que teria pela frente. A prisão foi como uma escola, onde José aprendeu a esperar no Senhor até que Deus, a seu tempo, fizesse justiça e realizasse os sonhos do seu servo. Então, a prisão foi uma escola que Deus utilizou para ensinar a José, levar José a esperar nele, a confiar nele, a saber ter paciência, até que Deus realizasse aquilo que Deus havia falado a José. O que é que Deus tinha falado a José? Lembra lá no capítulo 37? Deus tinha revelado a José que um dia José estaria em uma posição da qual seus irmãos e seus pais estariam prostrados diante dele, mostrando que estariam sujeitos a ele, dependente dele. E José sabia que o Deus a quem ele servia era perfeito em todos os seus caminhos. Que Deus não errava e que ele não era homem para que mentisse e se arrependesse. E se ele estava naquela prisão, ele sabia muito bem que Deus estava trabalhando em sua vida, levando ele a ser paciente, a saber esperar no tempo de Deus. Naquela prisão, amados, pense bem comigo. José teve tempo para poder pensar sobre Deus, sobre o seu sonho, sobre o que aquilo significava. Ele teve tempo para poder pensar no Senhor e nos planos que Deus teria para a sua vida. Na casa de Potifar, ele estava lá agitado, muito grande a fazenda. Deus chama ele agora num lugar para poder dizer a ele: se você me serve no muito, também você deve me servir no pouco. Quem é fiel no muito é fiel também no pouco. Se você era fiel em uma empresa de destaque, mas você realmente está numa empresa agora pequena, você vai agir da mesma forma. Essa era a atitude de José. Servir ao Senhor aonde o Senhor o colocasse. Porque ele não estava servindo a homens, mas sim a Deus. E simplesmente ali, José estava ali pensando sobre o Senhor, pensando como aquele sonho ia realmente ser concretizado. Ele não tinha noção, ele não sabia como aquele sonho iria ser concretizado. Ele no Egito, seus pais tão distantes, seus irmãos, mas o que ele sabia? Que Deus estava no controle e que Deus sabia o que estava fazendo. José descobriu que as demoras de Deus não são suas recusas. Existe um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. A gente pode dizer o seguinte: Deus ele não tarda, mas ele chega sempre no tempo dele. E mesmo que nós possamos achar que ele tarda, que ele demora, mas nunca devemos esquecer que ele sempre vai chegar no tempo certo. No tempo certo. É o seu tempo, não é o nosso tempo. Devemos nos lembrar que Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Nunca esqueça disso. Se Deus quer te usar grandemente na obra dele, se Deus quer te usar grandemente, por exemplo, como um empresário, se Deus quer te usar grandemente como
um jovem bem-sucedido na faculdade, depois em um bom emprego, lembra bem. Deus não dá de bandeja não isso. Deus não pega logo uma pessoa mimada ali e coloca no lugar de destaque. Ele não faz isso não. Ele primeiro trabalha na nossa vida. Sempre vai ser assim. E os grandes homens e mulheres bem-sucedidas, podem verem, sempre foram homens que Deus trabalhou um tempo nele. Quer um exemplo aqui? Veja o exemplo de José, é um, de Moisés. Deus leva Moisés para o deserto. Depois de 40 anos trabalhando na vida de de Moisés no deserto, Deus levanta um homem, agora sim um homem maduro, para poder tirar o seu povo do Egito. A vida de Davi foi logo para o trono? Depois que ele matou Golias, ele subiu logo no trono? Não, Deus não ia fazer isso não. Deus trabalhou na vida dele. Houve perseguição, houve fuga. Um caráter foi construído sobre a vida de Davi. Falei de Paulo também. Paulo, assim que se converteu, não se tornou um grande missionário, não. Paulo passou 10 anos no deserto da Arábia. Deus trabalhando nele, na vida dele, no coração dele, para depois usar ele. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Muitos servos de Deus se arrependeram de procurar adiantar-se a Deus e de chegar ao trono quando ainda não era a sua hora. Muitos homens se arrependeram. Pessoas que sabiam que ainda tinha muita coisa a ser trabalhada em sua vida, mas quiseram logo um ponto de destaque e se arrependeram. E puderam ver que não era o tempo ainda. Um comentarista ele disse o seguinte, olha, é trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. Antes de estar preparado para ele. É triste. Lembra bem disso. Deus ele quer te usar. Deus quer te usar um dia. Mas para ele te usar, ele quer trabalhar em você. Deixe ele trabalhar em você. E ele vai trabalhar em você, na minha vida e na sua vida, por meio das provações da vida. Construindo em nós um caráter sólido para poder nos usar. Você já imaginou? José vai ser governador do Egito. Você já imaginou se José fosse governador do Egito? Naquela fase que ele estava sendo mimado pelos seus pais, pelo seu pai? Não ia dar certo, não tinha como. Como é que você vai governar uma nação com tantas dificuldades se você não tinha experiência nenhuma? Não tinha experiência nenhuma. Então lembre bem disso. É trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. Espera no tempo de Deus. Espera no tempo de Deus. O tempo dele é o melhor. E quando você chegar lá, você vai saber lidar com o sucesso. Muito bem, você vai saber lidar com o sucesso. Agora, é pela fé e paciência que herdamos as promessas. É saber esperar. Eu gostaria de ler aqui, deixe marcado aí, vá lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus está lá antes de Tiago e depois de Tito e Filemão. Tem Filemão e Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Deixa eu ler o Hebreus 6, deixa eu ler o 11 e o 12, viu? Olha o que o autor está dizendo aqui para aqueles amados irmãos. Hebreus 6, 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência,
para a plena certeza da esperança. Continue firme, ele está dizendo. Continue firme até o fim. Para que você deve continuar firme? Para que não vos tornei indolentes. Indolente quer dizer preguiçosos, lentos, né? Negligente. Continue firme, diligente, trabalhando até o fim para que vocês não tornem lentos, negligentes, mas imitadores. Vocês sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Então devemos, se Deus prometeu algo a nós, devemos ter paciência, amados irmãos, e esperar essa promessa. Esperar a promessa. Se Deus disse que o choro duraria somente uma noite, e mais a alegria seria logo ao amanhecer, devemos esperar que essa noite passe. Mas há uma promessa que vem a alegria. Se Tiago diz que as provações são passageiras, devemos entender isso e aguentar firme enquanto estivermos sendo provados. Sendo provado. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi tantos homens que esperaram a promessa. Agora veja Hebreus 10, mostrando que a fé e a paciência, né, nos faz herdar as promessas. Hebreus 10, versículo 36. Olha o que alguns irmãos estavam sendo tentados a desistir da sua caminhada cristã. E olha o que o autor diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Vocês necessitam de perseverança. Para que vocês necessitam de perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Vocês precisam de quê? De perseverança. De não desistir. De não desistir. Era isso que José estava vivendo. Ele não desistiu. Ele sabia que Deus tinha algo para a sua vida, ele sabia. E ele foi perseverante. Perseverante. Agora, qual é a melhor maneira de aprender a ser paciente? Qual é a melhor maneira de aprender a ser paciente? É as tribulações. Veja aí comigo, as tribulações, Romanos capítulo 5, as tribulações são a melhor maneira, a tribulação é a melhor maneira de trabalhar em nós a paciência. A tribulação. Então veja aí, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Romanos 5, 3 e 4. Diz o seguinte, Romanos 5, versículo 3 e versículo 4, que diz, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Tiago falou em capítulo 1 que o propósito das provações é nos levar a uma maturidade cristã, é tirar deficiências nossas. Mas para que Deus atinja os seus propósitos, é preciso paciência. Quando alguém está enfermo, nesse momento eu acompanho por meio do WhatsApp, sempre perguntando. E em alguns momentos, algumas irmãs dizem, pastor, ore por mim, para que eu possa passar por isso firme. Perseverança. Agora, quando passa, é interessante que quando passa, alguns demoram mais, outros menos, né? Principalmente com respeito à Covid, né?
Alguns têm um sintoma leve, outros já têm um sintoma mais difícil, outros já têm um sintoma mais complicado, outros já têm mais grave. Mas em todos esses sintomas, Deus ele exige de nós perseverança. Não desistir. Não chegar e achar que Deus perdeu o controle, que Deus não está comigo, que Ele não vai estar ao meu lado. Mesmo que Ele nos leve, mas vamos para o seu lar celestial. Mas devemos estar cientes que Ele está conosco e sermos pacientes. Deus muitas vezes tira nossas muletas para aprendermos a andar pela fé e a confiar somente nele. Em quem nós confiamos? Muitas vezes Deus tira nossas muletas, aquilo que nós apoiamos para poder andar. Muitas vezes é o dinheiro, né? Se a gente acha que tem dinheiro, a poupança tem bom dinheiro, temos recursos, muitas vezes achamos que isso é tudo. Quantas muletas não foram tiradas nessa pandemia? Homens que confiavam no dinheiro, homens que confiavam na medicina, na ciência, que colocava toda a sua esperança. Ontem mesmo eu vi, né? Graças a Deus que está para ser produzido agora, se Deus quiser até dezembro, vai vir uma boa quantidade de vacina para poder vacinar muita gente, e assim Deus apoia. Mas eu vi ontem uma reportagem. A nossa esperança está aqui saindo. Nossa esperança não é a vacina. Nossa esperança é Deus. Nossa esperança não é o dinheiro, é Deus. Muitas vezes a gente coloca esperança em muitas coisas. E Deus muitas vezes tira nossas muletas para nos ensinar a andar pela fé. Pela fé. E confiar somente nele. Eu sei que após essa pandemia, nós vamos ver muitos relatos de irmãos mostrando como Deus sustentou suas vidas durante essa pandemia. Eu creio nisso. Talvez a gente abra um culto de quarta-feira somente para testemunho de pessoas dizendo, nessa pandemia Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E que juntamente com a igreja nós temos muitas coisas até falar de agradecer a Deus. O quanto Deus tem abençoado a vida da nossa igreja nessa pandemia. Em muitas coisas. Muitas vezes Deus nos tira as muletas para nos ensinar a andar pela fé e a confiar somente nele. 2 anos se passaram na prisão. A gente vai ver, não vamos dar tempo hoje. 2 anos se passam. É preso lá um copeiro e um padeiro. E José atende à necessidade daquele homem, ajuda aquele homem. E durante 2 anos esperando ali, ele se apega mais e mais na esperança, nos sonhos que havia recebido do Senhor. E sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E que ele acreditava no Senhor. Ele sabia que ele ia sair dali. Ele sabia que ele ia sair dali. Não sabia como Deus ia realizar essa obra, mas ele sabia. Ele não sabia quando isso iria acontecer, mas ele sabia que ele ia sair. Porque ele sabia que Deus era fiel. Deus era fiel. Que o Deus a quem ele servia era soberano. Deixa eu ler um texto aqui antes de terminar. Fazer algumas considerações finais. Veja em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. O que é que relata aqui em Atos capítulo 12? Tiago, o apóstolo, foi preso. Foi morto por Herodes. Pedro, sempre era Tiago e Pedro,
andando junto, Pedro é recolhido na prisão, para no dia seguinte ser apresentado perante as autoridades religiosas com a mesma intenção de fazer com Pedro o que fez com Tiago. Imagina aí. Tiago foi morto, Pedro está na prisão para ser julgado no outro dia, provavelmente. A mente, os pensamentos daqueles homens era matar Pedro. Se isso acontecesse conosco, se alguém nos pegasse, matasse o nosso colega de ministério e nos colocasse na prisão, para no outro dia apresentar perante as autoridades religiosas. Se isso acontecesse conosco, como nós passaríamos aquela noite na prisão? Ou, se nós pegarmos o coronavírus, Deus nos livre, aqueles que não pegou. Graças a Deus que pegou já estão melhor, já estão bem, outros se recuperam. Mas como é que a gente vai conseguir dormir à noite? Em alguns momentos eu sei que vai ter dificuldade. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, isso vai impedir. Mas o que eu estou dizendo assim, muitas vezes se você não estiver sentindo nada normal, você vai conseguir dormir tranquilo? Ou você vai estar perturbado pensando, o que é que vai acontecer amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? Vamos ver o que estava acontecendo com Pedro. Ele está na prisão. E ele está ciente que estão tramando a morte dele. Que o seu amigo Tiago foi morto. E vamos ver o que estava acontecendo com Pedro. Veja aí, Atos 12, 6. Olha o que diz. No versículo 12, viu, fala que Tiago foi passado a fio da espada, viu? Foi morto à espada. Olha o que diz. Quando Herodes, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. Opa, peraí. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Pedro dormia. Pedro dormia? É possível isso estar acontecendo? Alguém que tinha acabado de perder um amigo está preso, acorrentado. E é interessante que Lucas, que escreveu Atos, diz: Pedro dormia. Enfatizando isso, Pedro dormia. Ele conseguiu dormir. Você sabe quando você está com alguma perturbação, você não consegue dormir. Quando você está com medo, você não consegue dormir. Quando você está depressivo, você não consegue dormir porque o cérebro fica a 1000 por hora. Pedro dormia. Mas sabe por que Pedro dormia? Porque ele tinha uma promessa feita a ele. Pedro tinha uma promessa feita a ele. João, capítulo 21. O Senhor tinha prometido a Pedro que ele viveria até a idade avançada. Que Pedro iria morrer na sua velhice. Na sua velhice. Então, se Deus tinha dito a Pedro que ele iria morrer na sua velhice, Pedro estava ciente que não ia morrer naquele momento. Que não ia morrer naquele momento. Então, meus amados, é como José. Se Deus tinha dito a José que José iria reinar um dia sobre os seus irmãos, José sabia que por mais que os seus irmãos tentassem matar ele, não ia conseguir. José sabia que por mais que a mulher Potifar tivesse mentido e Potifar desejasse matar ele, mas não conseguisse, José sabia que ele não ia passar o tempo todo naquela prisão, ele não ia mofar na prisão. Por isso que ele era competente, erguia a cabeça e era bem sucedido. Pedro também, porque ele sabia que o Deus a quem ele serve é perfeito. Eu sempre digo aos irmãos, nós devemos fazer nossa parte com respeito ao Covid-19. Fazer nossa parte. Lavar nossas mãos.
usar nossas máscaras, usar álcool gel, evitar aglomeração. Nós temos que fazer nossa parte. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Se Deus já determinou que nós vamos morrer de Covid-19, não tem nada que vai mudar, não. Agora também, se Ele já determinou que a gente não vai morrer do vírus, também nada vai mudar. Agora, isso não isenta a minha responsabilidade de cuidar de mim. Porque se eu digo, então, se eu for morrer da Covid ou não, então vou fazer de qualquer jeito. Como, por exemplo, imagine José. Se Deus eu vou reinar sobre meus irmãos mesmo, eu vou me importar de ser uma bênção onde eu estou, eu vou agir de toda forma. Não, isso é negligência. Isso é tentar a Deus. Isso é falta de responsabilidade para com Deus. Mas o que eu só quero dizer aqui é que José sabia que Deus era fiel. E que um dia Deus ia cumprir aquilo que havia prometido. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que a nossa vida, que a nossa maneira de viver possa mostrar a todos que a nossa vida está nas mãos de Deus. A todos. Quando estivermos passando por situações difíceis, meus amados irmãos, eu sei que não é fácil falar isso. O difícil é viver, eu sei. Mas que Deus nos ajude para que quando nós estivermos passando por algum momento de dificuldade, nós possamos mostrar a todos que a nossa vida pertence a Ele. Pertence a Ele. E que também possamos aprender que Deus tem um plano para nós e que o sucesso vem dele. O sucesso não vem das nossas capacidades, das nossas finanças, da nossa força. O sucesso vem de Deus. O sucesso vem de Deus. E Ele tem um plano para nós. Jó disse, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo disse, aquele que começou boa obra em nós, há de completar. Fiel é o que Ele nos chamou, o qual também o fará. Assim como José, meus amados irmãos, vamos confiar, mesmo quando não podemos entender. Vamos servir a Deus aonde quer que Ele nos coloque. Vamos confiar mesmo quando não conseguimos entender o que estamos passando. Vamos confiar. Mesmo que as injustiças batem a nossa porta. Quando a ingratidão chega até nós, de pessoas que nós amamos e ajudamos, vamos confiar em Deus. Vamos servir a Deus aonde Ele nos colocar. Jovem, se você está na faculdade, sirva a Deus. Estude, se dedique, para que as pessoas vejam a diferença na sua vida. Você que trabalha, sirva a Deus onde você está, dentro do seu lar. Sirva a Deus aonde você estiver. Seja numa fazenda, administrando uma fazenda ou dentro de uma prisão. Aonde você estiver, sirva a Deus. Honre a Ele com a sua vida. Honre a Ele com a sua vida. Que Deus nos ajude.